Olá pessoal, aqui é o professor Ela, professor de Biologia, e vamos à nossa segunda questão de Biologia do PSS1, uma questão de histologia. E se você já chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu vou sempre estar postando questões por aqui, e também no meu Instagram, dicas, questões, professor Lequeiroz, aproveita e segue lá. E vamos à nossa segunda questão, pessoal, ele fala assim: a pele é um órgão bastante complexo de nosso organismo e é responsável por diversas funções essenciais à vida. Assinar a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. Pessoal, quando nós falamos de pele, tem que lembrar que a pele ela não é só um tecido, ela é um órgão formado por mais de um tecido. E quando nós falamos especificamente de pele, lembra lá que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E esse órgão se renova na camada mais externa, que é a epiderme. Então, a epiderme ela vai ser a camada mais externa da pele. Se renova mais ou menos 30 dias. A cada 30 dias, essa epiderme se renova. As células da camada corneana, que são células mortas, devido ao acúmulo de queratina, pessoal, elas vão lá e se renovam a cada 30 dias. Sob a epiderme, nós temos a derme, que é a camada intermediária, e abaixo da epiderme, nós temos a hipoderme, que é a camada mais interna. Essa epiderme, pessoal, ela é formada por tecido epitelial. E quando nós falamos a respeito da derme, ela é formada por tecido conjuntivo. Então, só por essas duas primeiras camadas, você já consegue observar que a pele ela não é formada apenas por um único tecido. Ela é formada por mais de um tecido. Então, a epiderme de tecido epitelial, a derme de tecido conjuntivo. Quando nós falamos aqui a respeito da hipoderme, a gente lembra lá que ela é de tecido adiposo. Lembrando que o tecido adiposo ele é um tipo de tecido conjuntivo classificado como especial. Aí, quando nós falamos especificamente da epiderme e da derme, nós temos algumas células importantes. Os fibroblastos, que são células, olha o nome, fibroblastos, que produzem fibras. Quais são as fibras proteicas? A gente tem as elásticas, formadas por proteínas elastinas. A gente tem o colágeno, formado por proteína colágena. E nós temos as fibras reticulares, que é formada por proteína reticulina. Essas fibras, essa célula que é o fibroblasto, está presente no tecido conjuntivo, que é abundante nesses tipos de fibras. Quando nós falamos da epiderme, nós temos lá as células da epiderme. E, pessoal, quando nós falamos das células da epiderme, nós temos células que são epiteliais. E a célula que é epitelial, nós temos como exemplo os queratinócitos. O nome já é bem sugestivo, né? Os queratinócitos são células que produzem lá a proteína queratina. A proteína queratina que é muito importante para compor cabelo, pele e unhas. E essa proteína, pessoal, ela se acumula nas células e deixa as células impermeáveis. Lembra lá que a nutrição de um tecido epitelial ela acontece por difusão. Se você deixa a célula impermeável, não vai ter a entrada de oxigênio e nutrientes, ou seja, a célula morre porque ela fica impermeável, deixando essa camada mais externa, que é a camada que você vê, a epiderme, que você tem a camada corneana, impermeável à água e resistente ao atrito, servindo lá como uma proteção mecânica e de barreira para o nosso organismo. Tudo bem? Então, os queratinócitos são células da epiderme, são células epiteliais. Nós temos também na epiderme células que não são epiteliais, ou seja, células derivadas de outros tecidos, mas que estão presentes na epiderme, que é um tecido epitelial. Nós temos como exemplo as células de Merkel, que funcionam lá como estruturas nervosas, para tato, por exemplo, pressão, e até mesmo as células de Langerhans, que são macrófagos aí do tecido epitelial. E além disso, nós temos lá os melanócitos. Os melanócitos são células importantíssimas para a produção de melanina, que é uma proteína que protege contra os raios ultravioletas. Lembrando, pessoal, que a quantidade de melanócitos ela é constante em todas as etnias. Então, entre mim e você, nós temos aí a mesma quantidade de melanócitos. Agora, quando eu falo em relação à quantidade de melanina, nós temos uma quantidade diferente, ou seja, a quantidade de células que produz melanina é constante em todos os indivíduos,
Agora, a quantidade de melanina vai variar de indivíduo para indivíduo. Lembrando que a quantidade é constante, pessoal, e novos melanócitos, eles não podem ser produzidos, exceto numa situação de cicatrização. Por exemplo, quando você faz uma tatuagem, é uma situação de cicatrização, você não pode expor a tatuagem ao sol, porque nessa região, como é uma região de cicatrização, podem surgir novos melanócitos e acabar escurecendo ali, né, estragando a própria tatuagem. Tudo bem? Agora vamos responder a questão. A letra A fala assim: na epiderme, camada externa da pele, encontram-se numerosas fibras colágenas e elásticas, que conferem tonicidade e elasticidade à pele. Bom, quando nós falamos em relação à pele, realmente nós encontramos essas fibras, mas nós não encontramos essas fibras, pessoal, na região da epiderme. Lembra, quem é que produz as fibras? Os fibroblastos. E essa célula é uma célula de qual tecido? Conjuntivo. Então, eu não vou encontrar na epiderme e sim na derme. Letra B. Na derme, camada localizada imediatamente sob a epiderme, ou seja, abaixo da epiderme, correto? Estão os melanócitos, células que produzem melanina, pigmento que determina a coloração da pele. Bom, realmente os melanócitos produzem melanina, que dá coloração à pele. Entretanto, os melanócitos estão localizados na região da epiderme e não na região da derme, como ele havia colocado aqui na questão. Letra C. A epiderme e a derme são formadas por células que estão em constante processo de renovação e que podem apresentar formas achatadas, cúbicas ou cilíndricas, organizando-se de maneira justapostas em uma ou mais camadas. Falso, pessoal. Células que estão em constante processo de renovação, como ele colocou aí, estão localizadas na região da epiderme e não na derme. Lembra lá que a pele tem a epiderme e a própria pele se renova a cada 30 dias, né? Na região da camada corneana, lá na epiderme. Aí ele falou que podem apresentar formas achatadas, cúbicas ou até mesmo cilíndricas. Pessoal, célula que tem formato poliédrico nós encontramos no tecido epitelial e não no conjuntivo, como no caso ele colocou, é na região da derme. Ele ainda colocou aqui, ó, podem se organizar de maneira justapostas em uma ou mais camadas. Célula que é muito justaposta, que se organiza em várias camadas, né? Simples, estratificada, pseudo-estratificada, é característica de tecido epitelial, que no caso aí é a epiderme e não a derme. A derme ela tem células pouco justapostas, o que é diferente da epiderme. Então a letra C também é falsa. Letra D. Na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina e a acumulam internamente. Quando repletas de queratina, essas células morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água. Corretíssima resposta, letra D. Lembra, na epiderme eu tenho células epiteliais chamadas de queratinócitos. E eu falei para vocês, produzem a proteína queratina, que deixa a célula impermeável e forma uma camada altamente resistente ao atrito e impermeável à água. Letra E. Tanto na epiderme quanto na derme são encontrados numerosos fibroblastos, responsáveis pela produção de fibras colágenas, que conferem elasticidade e tonicidade à pele. Isso é falso, pessoal. Os fibroblastos são células que nós encontramos onde? Na região da derme. E agora sim, a função que ele colocou em relação à célula está correta. Eles produzem aí fibras colágenas que conferem elasticidade e tonicidade. Bom, elasticidade está mais relacionado a fibras elásticas. O colágeno é mais em relação à resistência do próprio tecido. Mas essa alternativa ela é falsa. Resposta, então, letra D.